Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Porque fostes comprado por alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, nós temos noção do valor desse preço? Quando a gente olha para esse preço, todo mundo diz: foi preço de sangue dado na cruz do Calvário. Tá certo, mas foi só isso? Não. Irmãos, Jesus tem um trono de glória no céu, e Ele deixou o trono dele para ser apregoado numa cruz. Jesus tem uma coroa de honra. Ele deixou a coroa de honra para colocarem na cabeça dele uma coroa de espinhos. No céu, Cristo tem os anjos adorando, bendizendo, tem os anciãos se prostrando perante Ele. Desceu para a terra para ser cuspido, blasfemado, maltratado, destratado. A Bíblia vai fazer menção da mansão celestial, portas que são de pérolas. Ele não tinha onde reclinar a cabeça nessa terra de viventes. A palavra de Deus diz que ele vai vir montado num cavalo branco, irmãos. Mas na hora de entrar em Jerusalém, ele entrou montado num jumento. Irmãos, ele não deu só a vida, ele deu tudo por amor a mim e amor à sua vida. É tudo, irmãos, é a vida, é os bens, tudo que tinha em prol, em torno dele, ele entregou tudo. Por isso ele é o sacrifício perfeito. Por isso ele é. Então a gente tem que começar a colocar na balança o valor que ele pagou, o preço que ele pagou. Será se Deus nos arrebatar em espírito, como arrebatou o apóstolo Paulo, levar até o terceiro céu, a hora que a gente chegar lá, a gente vai querer voltar? Irmãos, no céu não tem violência, no céu é paz o tempo todo, no céu é gozo, no céu é alegria, para descer numa terra onde ele diz: no mundo tereis aflições. Ele trocou a paz, o gozo, a alegria. Trocou não, ele deu, ele pagou esse preço para descer na terra e padecer o quê? Por isso ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Por isso que é porque dele, por ele e para ele sejam todas o quê? As coisas. Então agora entendemos a primeira parte ou não? Aí ele põe lá um ponto e vírgula. Então o que ele vira e fala então agora para mim e para você? Eu já paguei o preço. Agora chegou a hora de comprar o campo. Como que eu compro o campo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pega o teu corpo, o meu, vai para frente do espelho. Quem é que está sendo glorificado ali? É Deus? É para a glória de Deus ou é para a minha glória? É para o meu vislumbre? Irmão, você sabe o que me chamou a atenção nisso aqui? Tem uma coisa que não está aqui. A Bíblia fala que a gente tem que adorar a Deus de corpo, alma e espírito. A alma não está aqui. Ele está falando, o corpo e o espírito pertencem a quem? A Deus. E a alma? Não é vão que Jesus disse esse texto que está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Aí ele diz: e o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, se eu glorifiquei a Deus no corpo, se eu glorifiquei a Deus no meu espírito, guarda algo, a minha alma é para Deus. Se eu não glorifiquei a Deus no corpo, se eu não glorifiquei a Deus no espírito, quer dizer que a minha alma é para o diabo. Ajuntando tesouros, lê essa parábola, na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, o outro ajuntando tesouros nos céus, ou seja, comprando o campo que Deus tem reservado. Então a gente tem que ter o culto racional. Deus quer que eu e você glorifiquemos Ele no corpo e no espírito.
Aí eu vou trazer aqui mais 3 versículos, só para dar um direcionamento do que é glorificar a Deus no corpo e o que é glorificar a Deus no Espírito. Olha esse primeiro, Romanos capítulo 8, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí ele continua: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Agora vamos lá. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então presta atenção. Para eu glorificar a Deus no meu espírito, o meu espírito tem que testificar com o quê? Com o Espírito de Deus. E quando é que eu e você somos considerados filhos de Deus? Quando a gente não se prende num jugo desigual com os infiéis. É o texto que o nosso pastor leu, irmãos. Que comunhão tem a luz com as trevas, que sociedade tem a justiça com a injustiça, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem os ídolos com o templo de Deus, que concórdia entre Cristo e o Belial. Sabeis vós que sois o templo do Deus vivente, e entre eles andarei dentre eles estarei, dentro deles ficarei. Aí ele manda a gente fazer o quê? Sair do meio, para que ele nos receba por filho. Então, se eu ficar preso na servidão do pecado, como é que eu estou glorificando a Deus no meu espírito? E como é que eu estou glorificando a Deus no corpo? Se a gente anda por espírito, a gente mortifica as obras que são da carne. Por isso está escrito isso daqui em Gálatas capítulo 5, versículo de número 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, se eu não crucificar a carne com as paixões e as concupiscências, eu não estou glorificando a Deus no corpo. Se eu ser guiado por qualquer outro espírito que não é o Espírito de Deus, eu não vou ser filho de Deus. Eu não estou glorificando a Deus no meu espírito. E eu finalizo com esse último texto, 1 João capítulo 5, versículo de número 6 em diante. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Lembra quando traspassaram Cristo na cruz do Calvário? O que saiu dele foi água e sangue. Quando pegou sobre aquele soldado romano, irmãos, aquele soldado romano declarou abertamente: o testemunho desse homem é fiel e verdadeiro. Quem glorifica a Cristo no corpo e no espírito dá um testemunho nessa terra de viventes que é fiel e verdadeiro às Escrituras Sagradas. Aí ele diz: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade. Quem glorifica no Espírito anda na verdade, não anda no engano. Aí continua: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Verbo de Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são uns. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Você sabe o que Deus está dizendo para nós nesse culto ou não? Está na hora de pagar o preço pelo campo.
glorifica a Deus no corpo, glorifica a Deus no Espírito. Quem tem um coração quebrantado e contrito, ouve o que o Espírito diz à igreja. E quando ele ouve, ele transforma em obras, porque é do coração do homem que procede as saídas da vida. E a saída é: glorifica a Deus no corpo, glorifica a Deus no Espírito. Nisso a alma é dele, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor.